cognitivo. Não vai existir um cientista que vai cancelar essa informação. Porque a verdade absoluta, ela não tem tempo para valer. Ela está sempre valendo. E é por isso que a importância dela é que ela está valendo agora para nós. Como é que funciona isso na prática? É a percepção, a auto-percepção feita corretamente. Então vamos usar o exemplo prático. A pessoa, vamos supor que a gente quer chegar aqui hoje. Tá? Como aparentemente pareceu que chegamos, né? Aí, nós iniciamos a auto-percepção. Isso significa que nós somos informados que existe um universo, que é uma vida, que eu sou essa vida. Isso aqui é uma totalidade manifesta. Resumindo um pouco as palavras que nós falamos agora, nós dissemos que o universo é uno, que a vida é una, o eu sou é a vida que nós somos, nós percebemos isso e ela está totalmente manifesta. Ninguém se sentiu vivo pela metade dele, certo? Por que eu estou falando manifesta? Porque essa mesma informação, ela está trazendo para cá o seguinte, que esse ser que nasce, que vai crescendo, ganhando conhecimento, ele vai também estudando isso aqui e manifestando essa verdade. Esse é o maior absurdo que existe no nosso estudo. Como os estudos são feitos, vamos dizer, para a massa, em geral, então aqui tinha que ser muito bem colocado no internal que estivesse falando, né? Já pensou se você fosse lá em São Bento, São Paulo, começasse a falar que ninguém nasceu lá? Né? Eu vou estar no Jornal Nacional, né? Então, para adequar a mensagem às massas, um monte de informação ilusória foi colocada na esperança de que essa pessoa que se destacasse da massa por auto-revelação, né? Então, o que acontece é o seguinte, sempre esse estudo, mesmo que pareça ser de fora para dentro, é sempre dentro para fora. Tá? O ser é imortal, né? Então, o que acontece? Quando a gente recebe a informação de que a verdade não está manifesta, isso é a mesma coisa que dizer, né, que existe um Deus ignorante. Porque alguém podia conceber uma perfeição, existir e não estar manifesta? Né? E deixar aparecer o imperfeito? Tem coisa esquisita nesse negócio, né? Se a gente começar a analisar uma lógica diferente da humana, alguém faria o melhor de si e mostraria só o pior de si para todo mundo? Agora, se nós analisarmos pela humildade, que só existe Deus, Deus não poderia estar criando uma perfeição e não poderia estar vendo outra criação do perfeito surgindo aí. Certo? Então, o que é isso aqui tudo? Hipnotismo. A pessoa está hipnotizada. Isso aqui é o puro hipnotismo, né? Quando a gente fala, a pessoa conhece a verdade, a verdade nos libertará. O que é a verdade? É o eu que eu sou. Se eu me identificar com o eu que eu sou, eu não posso mais me identificar com esse monte de baboseira que é verdade. Certo? Como é que eu posso me identificar? Com Deus sendo o ser que eu sou, depois eu acreditar que eu tenho pai aos humanos. Foi por isso que Jesus colocou radicalmente na Bíblia, né? Nós chamamos de pai a ninguém sobre a face da terra. Porque se nós voltarmos à identificação como humano, nós acabamos de negar o Cristo, que é a nossa consciência. Então, essa aceitação do Cristo não é um fardo pesado, é algo que vem pela graça. A graça divina é essa: Deus fez o homem. Isso é uma ação divina. É aquele caso tem sido na vida. Se a pessoa parar para analisar que ela está viva, e que essa vida é perfeita, para ter noção de estar vivo aqui, esse é o mistério. Né? Não tem nada para fazer manifestar mais. Eu estou falando aqui, tem vida dentro de mim, algo que ninguém estava vendo essa vida. Como uma pessoa não estava vendo em mim, nem em si mesmo, certo? A gente não é questão só de ser humano, é um animal assim mesmo. Exatamente. Então uma pessoa vê um gato passando na rua, por exemplo, aquilo é a coisa mais natural do mundo, a vida que está ali, ó,
Como é que apareceu? Né? Mas está ali, todo mundo constata que ela está ali. Então ela está manifesta ali. Ela não está manifestada. Então, a totalidade da vida ela está manifesta. O que está faltando não é manifestar a verdade. Ou seria querer dizer que através da oração humana nós iríamos fazer Deus se manifestar. Isso foi colocado de forma didática em alguns artigos de vários autores, né? A gente ora para que Deus se manifeste. Mas na verdade, isso é um absurdo. Eu digo que para haver uma manifestação divina precisa de uma oração do ser humano, esse Deus tem coisa errada. Então, quando a gente fala em termos absolutos, todos os textos que a gente passa aí, todos eles buscam tratar essa coisa de forma de a pessoa se identificar unicamente com isso. Sem se importar com o resultado disso. Isso é mais importante. Porque tem aquela pessoa que faz assim: eu vou fazer isso aqui um dia e ver o que acontece, né? Ela recebeu isso aqui. Então, aquela névoa de sugestões, a vida toda ela recebeu. Nunca chegou a encostar no ser que ela é. Certo? O nosso ser ele é incólume às sugestões hipnóticas. Nunca chegou a até que se deixa aqui, a sarça quente, a autora colocou uma passagem do Êxodo, que Moisés foi uma sarça, né? E ardia sem se consumir pelo fogo. Está simbolizando exatamente isso. Viu? Apesar dos problemas aparentes do mundo estarem nos afligindo, nenhum deles atingiu o nosso ser. A maravilha é essa, né? Então, se a pessoa está consciente disso, quando acontecer uma necessidade dela perceber isso, ela não vai ter mais aquela ânsia de tirar esse problema dela. É diferente, ela vai perceber quem ela é. Notaram a diferença? Quando a gente aparentemente surge um problema, não se vem, é uma sugestão que está vindo daqui, ela vem para nós. Tá? Então vamos supor, sei lá, vamos falar em termos de desemprego, por exemplo. Se um desemprego, uma pessoa tem 10 tipos para criar e perdeu o emprego. Tá? Aí o que acontece? Se ela conhece isso, ela vai descobrir que este veículo de informação, ele não tem poder. Ele não informa nada corretamente. E outra coisa é que a pessoa nunca perde nem ganha emprego. Porque a nossa consciência ela abrange o infinito. Está tudo aqui. Certo? Bom, isso foi colocado, todo esse estudo, que a gente chama dos bens dados de Apécia, que seria, por exemplo, como nós vamos continuar esse exemplo, depois a pessoa, isso aqui seria um bem dado de Apécia, uma pessoa usar esse princípio para arrumar um emprego, vamos dizer assim. Né? Foi colocado assim para mostrar o quê? Que esse mundo hipnótico, ele não tem realmente poder de decisão de coisa nenhuma sobre nós. Quando nós aceitamos aquilo como real, nós ficamos que nem a pessoa que está hipnotizada, né? Sujeito àquela imagem hipnótica do hipnotizador. Parece que ele está realmente exercendo um poder sobre a pessoa, né? Mas, tão logo o hipnotismo seja desfeito, aquilo passa a ser nada, e a pessoa descobre que está fora daquilo. Então existem vários tipos de linguajar, né? O despertar do sonho, né? Quando nós despertarmos do sonho que nós estamos nesse porão, nós vamos descobrir que nós estamos no reino. Agora, nós não vamos sair do porão para no reino. Certo? Eu vou descobrir que o porão é o reino. Tá certo? Alguém está pensando que isso aqui é esse porão, né? Hã? Tá? De onde que veio essa informação? De onde que veio essa informação? Daqui, ó. Está chegando. Qualquer pessoa que a gente chamar onde é que nós estamos, vai responder ao porão. É a crença coletiva dando informação. Pode se passar Jesus Cristo aí fora que ele falaria desse porão, hein? Qual seria a opinião de Moisés sobre esse porão? Ou seja, esse porão, ou a casa da pessoa, né? Que a pessoa está que mora numa casa, num apartamento, num grande, ou seja o que for, onde quer que a pessoa esteja, né? Ela é
terras santas da Palestina, né? Outros vão para a Índia, aprender a verdade, né? Então tudo atrás da verdade aqui, ó, quando está dentro de vós. Essa ideia que a pessoa vai lá, ela é influenciada pelo meio, essa não tem ilusão maior, né? A pessoa vai, eu vou lá porque eu estou nas terras onde andou Jesus, aquela terra vai estar abençoada, então ali eu certamente vou me iluminar. Essa predisposição que funcionou, não a terra, né? Se a mesma predisposição aqui vai acontecer a mesma coisa. Ou onde ela estiver, né? Quando a gente analisa o que o ser humano faz em termos da verdade, passa a brincadeira. Se a gente analisar como funciona realmente a coisa, como que a pessoa está se comportando, passa a ser parte de brincadeira de criança, o que acontece. Né? Então, o que acontece, por exemplo, vamos completar com um exemplo prático, né? Porque não adianta essa verdade ser verdade e depois a pessoa ficar com problema no mundo invisível. Também é mencionado, né? Porque esse agora é o agora que está sendo visto como um agora do visível. Até que eu chamo de momento presente. Eu chamo de momento presente para diferenciar esse agora. Em geral, eu coloco sempre assim. Nós temos esse momento presente para ele. Tá? Se nós não viemos então falar assim, ó, como é que eu vou ajudar aquela pessoa? Como é que eu vou fazer para melhorar o mundo? Como é que eu vou orar para a paz mundial? Nós estamos aceitando de início tudo isso aqui como real. Então, quanto mais nós pensarmos no problema do mundo, mais esse inimigo parece existir com força. Então nós estamos aumentando os inimigos cada vez. E tem pessoas, inclusive, que ela passa a estudar, ela se sente responsável mais ainda por isso. Agora, como é mais de verdade, sou mais responsável ainda para ajudar o mundo. Sabe? Conheci várias pessoas que estão usando a cabeça. Quando não tem outra maneira de ajudar o mundo, a não ser reconhecer o erro que nós somos. Eu nunca vi Jesus Cristo participando de greve, atrás de Roma, fazendo passeata, não nada disso. Tem pessoa que fala assim, eu não tenho problema nenhum, mas eu vou entrar na greve para amor à raça. E a maioria está com problema, eu não sou, mas eu sou solidário. Né? Ele é solidário com a ilusão, né? Todo mundo acreditando que o governo dá salário para a pessoa. Quando a nossa consciência que é o nosso salário. A nossa consciência é o nosso suprimento de tudo. Saúde, finança, né? Nós temos aqui agora, nós precisamos. Ninguém precisa mais ar do que no pulmão. Ninguém vai começar a acumular ar aí. Ninguém vai ficar com medo de respirar o que tem. É um suprimento infinito. Nós precisamos, dentro do momento presente, nós temos aquilo que nós precisamos no momento. Não precisamos acumular nada. Tá? Essa ideia de acúmulo vem da ideia que o homem vai envelhecer, ele vai velhice, se faltar. Né? Ele não sabe que o erro que ele é, ele não tem esse vínculo com o humano. Tá? Então, a maravilha da verdade, ela passa a ser visível aos olhos do mundo quando aquele que entra em contato com seus princípios vive os princípios, né? Não porque leu o texto. Certo? Se a pessoa ouviu o que eu disse, depois da primeira mudança que era visível, ela tentou tirá-la ou acrescentar algo a ela negou a base da verdade. Então não existe outra maneira da pessoa constatar isso a não ser por ela própria. Lá que entra, a gente falou, a auto-percepção. No caso, eu estava citando um exemplo prático da questão de desemprego. A pessoa tem 10 filhos para criar, de repente chega o patrão e fala assim, infelizmente você está no forte lá no esse mês, né, conhece 3 meses de ajuda e tal, legais, e está dispensado. Se a pessoa não conhece nada disso, ela vai pensar realmente que ela faz parte desse mundo, daquele patrão realmente existiu, e toda aquela encenação é real para ela. O que vai acontecer para ela? Ela vai viver dentro desse drama hipnótico, de sua criação. Se dentro daquela drama hipnótico ela conhecer a bem da mente, que é o de metafísica, ela vai começar a mentalizar a mudança disso. Talvez até consiga. Por quê? Isso aqui é formado do quê? É formado de pensamentos humanos. O que é o mundo humano? O que é esse hipnotismo? Aglomerado de pensamentos. Pensamentos humanos. Esse é o hipnotismo. Quando a gente fala sobre a verdade, quando a pessoa apreende isso aqui só com o intelecto, ele tem uma minoria também. Qual que é? Essa que eu estou falando. Ela está acreditando, a mente dela está
carregando um monte de coisa negativa daqui, ela substitui o negativo, né, pelo positivo. Aí que atua a metafísica como pensamento positivo e coisas assim, né? Realmente, a pessoa ela sente uma melhoria humana. É evidente que seria até um campo da psicologia, né? Um conselho positivo, uma solidariedade humana, uma série de mecanismos que a pessoa de alguma maneira se sente aliviada interiormente. Porque aí para que toda essa gama de coisas erradas, né? E deixa a eletrônica para a força. Não, é a própria polaridade. A coisa estava vindo para cá, vamos dizer, 90% negativo, né? E 10% positivo. Então a pessoa que lê, ela pega esses artigos, ela pega a livro, metafísica, Bíblia, ela fica saturando o inconsciente dela com aquilo. Cada vez que acontece isso, ela vai diminuindo essa carga negativa e positiva. O resultado do mundo invisível dela vai melhorando na mesma proporção. Também. Então, tem muitas pessoas que ficam empolgadas com isso e não querem conhecer a verdade absoluta. Ela fica assim, ó, por que eu vou estudar esse negócio aí em meditação se eu estou com um pensamento positivo para reger meu destino numa boa? Né? Então, realmente há essa melhoria aqui, porque houve uma troca de crença, positiva, negativa para positiva, né? Só que não resolve definitivamente a coisa. Porque ela chega com 200 anos de idade, você sabe que chega. Né? A metafísica vai mentalizar o quê? Cadê a mente que está mentalizando? Tá? Então, aquele corpo que ela tem, ela pensa que está se modificando com o tempo. Então, aquele ensinamento que ela deveria dar uma percepção do real, que o corpo dela é imutável, nunca nasceu nesse mundo, que é essa mensagem do Cristo, né? Porque até isso acontece por aí, tem gente que chama esse pensamento positivo aí como cristianismo. Porque Jesus incluiu isso também na Bíblia, né? Aquilo que o homem pensa, ele é, né? Tem na Bíblia. E nós dizemos o contrário. Tudo que o homem pensa é o que ele não é. Certo? Tudo que eu não consegui pensar, ó. Só que é do Salomão, viu? Primeira na... Não, mas tem você, eu sei que vou para a nossa peça. Do meu linha. Nós dizemos, na verdade absoluta, diz o contrário. Tudo que nós conseguimos pensar a nosso respeito, por mais supremo que seja, não é o que nós somos. Porque a mente humana não consegue fazer conceito de Deus. Não consegue. Então, nós podemos encher, pegar todos os elogios possíveis e imaginários do vocabulário nosso, para dizermos o que é essa vida que nós somos, nós não vamos definir nada. Tá? É aí que nós... então a percepção da coisa, ela isola tudo isso aqui. Esse mundo do hipnotismo, ele tem as coisas boas e más. Tá aí. E nós não temos nem as boas nem as más, porque nós somos a perfeição, aqui e agora. Como que isso aí depois é visto pelo mundo? O mundo não percebe essa mudança em nós. Aquelas pessoas do tempo de Jesus pensaram que estavam vendo Jesus. Tem gente que pensa que Jesus é aquela pessoa lá, que está vendo daquele jeito. As pessoas da época também pensavam que estavam vendo Jesus. Por quê? Porque estavam enxergando a aparência e não tiveram a percepção própria de quem ele próprio era, quem enxergou, né? Só podemos enxergar como o outro é quando nós soubermos como nós somos. Certo? Por isso que entra a autopercepção. Se nós nos identificarmos unicamente com o absoluto, da essência da vida, nós garantimos que a vida humana presente na pessoa, nós garantimos que, nós podemos comentar depois sobre isso, porquê disso, né? Mas a pessoa não vai ter mais que se preocupar com o mundo visível. Ela não é que ela vai deixar de se preocupar, ela não tem com o que se preocupar com o mundo visível mais. Certo? Ela não... Essa questão de se preocupar com o mundo visível não existe mais na pessoa. Porque ela não está mais se identificando com isso. Então, quem quiser perder a vida, achava... Quer dizer, a pessoa soltou isso aqui. Perdeu essa vida humana. E vai achar a real. Achar a real, isso vai ser repetido na humana. Quem já está acompanhando a gente fala no tempo já vai saber porque eu vou só resumir para quem não sabe, né? Aquela questão do infinito, né? Nós temos infinitas dimensões.
é o mundo que nós vivemos. Você está fluindo em infinitas dimensões. Nós podemos dizer que aqui nós estamos num mundo infinito dimensional ou adimensional. Quer dizer, a mesma coisa. Quer dizer, não tem nenhuma dimensão dentro desse conceito humano. Ou tem infinitas. Algo infinitamente em movimento é o algo infinitamente parado. É um dinamismo estático, vamos dizer assim. Quer dizer, esse universo, ele está em dinâmica, esse humano atualmente, humano é esquisito, não. Mas, se nós tirarmos a noção do ser humano para existir o tempo, nós temos uma condição, vamos identificar com o caso fotográfico. A pessoa tem uma série de fotografias sobre ela, em 1950, vai indo. Quando ela olhar a vida da pessoa aqui e aqui, se ela olhar a fotografia com as mudanças separentes, ela vai chamar esse tempo todo de o tempo de dar à pessoa o desenvolvimento, né? Mas a partir do momento que a gente pegar só a vida presente em todas, ela não existe mais um parâmetro para ela fazer a mudança do tempo. Entende o que eu quero dizer? Não tem mais elemento para falar que mudou o tempo. Não mudou nada. Um exemplo disso que vocês alguém viu aí, passou uma vez na Rede Globo, um pessoal que estudou com as germas aí, ficaram lá, perderam a noção de tempo lá dentro, porque não tinha luz do sol. Eles não sabiam quantos dias estavam lá dentro. Nós estamos com uma série de referências que nos dão essa ideia de tempo, por isso que nós falamos que é conceito. Se a nossa vida for imutável, como ela é, o tempo desaparece e nós chegamos aqui a 100%, que é o eu sou, o lembro de nós. Tá? Então, agora voltando aqui, nós temos essas dimensões. Como a mente humana está trabalhando com 3 espaços aqui, se forma um mundo de 3 dimensões. Quando a gente reconhece o reino dentro de nós, que é o eu sou, a consciência total, que nós somos supridos de tudo que nós somos no momento, tá? Todas aquelas sugestões das 3 dimensões que vinham para cá, na forma de limitações, né, que nos chegaram, elas não conseguem mais distorcer isso. Então, a nossa mente ela vai ficando serena, que é um espelho. O pai do mente humana, né? Aquilo que está cheio de preocupação, ela vai se deformando. Todo mundo viu como que só pensar uma pessoa está em pânico, né? Aqui não tem mais uma linearidade. Esse negócio, quanto mais agitado ficar, mais distorcido fica a vida dela. Por quê? Porque o que é essa vida dela? É um mundo perfeito de Deus, filtrado na mente dela, e ela enxerga. Ou seja, esse porão é o mundo de Deus filtrado na nossa mente e reconhecido como porão. Se nós negarmos que isso aqui seja uma situação real, e nos abrirmos para o Pai em nós, para que seja revelado como de fato nós vamos verificar que isso aqui está sempre sendo, né? Que esse porão não vai existir. Então isso daí está ruim de falar, porque como nossa mente como é que era isso daqui há 100 anos atrás? É igualzinho nós estamos agora. Antes de construir isso aqui, como é que era? Como está agora? Daqui 1000 anos, vamos atômicos nesse porão, aqui vai estar como está agora. Por isso que a gente separou agora no momento presente. Certo? Vamos ver, há 500 anos atrás, eu tenho olhado para mim e não entendi esse corpo que estão pensando que eu sou. Daqui 500 anos vão olhar, não vão ver de novo esse corpo. Ninguém está vendo o corpo de Jesus, isso está dizendo, Paulo. Certo? Porque não era aquele o corpo de Jesus. Se fosse, estaria aqui de novo, do mesmo jeito. Tudo que é mutável são sombras da mente. Não tem nada a ver com a realidade. É isso que faz a gente desapegar das sombras para nos fixarmos na realidade. Aí acontece o mecanismo oposto, que é o seguinte: se nós soltarmos as informações todas para nos fixarmos aqui, só para aquele mecanismo de essa distorção daqui não passar mais, vem daqui para cá, a mente fica serena, e a imagem tridimensional passa a ser harmônica também. Esses são os bens dados de acréscimo. Pode ver?
Confuso? É. Ele não em relação, né? Então, todos nós, a relação todos nós temos. Eu já vejo isso aqui, ó. Vamos lá. Coloca aí, Quando nós entramos na relação, quando volta esse mundo aparente, qual é a sensação, né? Bom, até coloquei esse jeito que você está falando lá. Quando a gente tem revelação, a revelação não dá a impressão que está tendo a revelação. Porque é a mesma consciência que nós estamos conversando aqui. Sabe? Vou dar um exemplo prático. Se nós deixarmos um tipo de bola cair no nosso braço, tá? A gente vai sair para cá e mudar de consciência. Não, eu estou por dentro hoje. Mas a bola está jogando, não a gente. Percebe? A mesma, essa consciência que nós estamos aqui, ela não muda, é a mesma. Essa que é a maravilha. Só que a coisa que está aí fora é que muda a forma de parecer para nós. Por isso que eu falei que o mundo nosso é simples. Talvez. O mundo, quando a gente fala para o nosso olho é simples, né? Para remover a trave do olho, é algo externo a nós. Tá? Por isso que eu falei que o nosso ser é igual. Ele não chega a ser a expressão que nós somos. Aí, isso vai fazer é localizar objetos próximos de nossas vidas. Então, a coisa sempre muda. A partir do momento que a pessoa inicia a brincadeira, a mesma consciência deixa de ver a nuvem para ver a forma. É exatamente o mesmo mecanismo. Não tem duas consciências chegando no mundo real e o mundo ilusório. É uma consciência só. Só que a criança está identificando aquilo com uma ilusão da imaginação dela. Ela esqueceu que é mundo. Mas é sempre mundo. Aqui é sempre o universo divino. Nós estamos nos identificando com algo que não existe. É uma brincadeira da mente ilusória. Então não existe esse negócio de despertar espiritual, na verdade. Por isso que a gente fala para Deus que aqui agora, com essa consciência nossa, já é divina. Porque em unidade fala, viva como Deus, agora, isso resolve que o mundo ia para isso. Não tem problema para resolver. É qual é a ilusão? De destruir a mente carnal para vivenciar isso. De destruir a mente carnal para vivenciar isso. Eu preciso acabar com a mente ilusória, eu preciso morrer carnalmente para viver isso. E se não morrer carnalmente inteira, ele não vive. Sabe? No fim, enterrou aquele que morreu carnalmente, ele não viveu aqui. E a vida que nós temos é agora, é esse mundo aqui. Se nós estamos chegando com um porão, tá bom esse porão. Se nós estamos chegando com um apartamento de um dormitório, 2 ou 10, não interessa essa coisa. Interessa que nós estejamos nele, felizes e plenos. Nada nos faltando. O mundo trabalha com comparações, né? Aquele lá tem um carro, o último tipo meu não é, então eu preciso comprar um igual dele. Aí criou a ilusão na mente. No mundo não é o visível que vai determinar a nossa felicidade. Certo? O que determina a felicidade é o eu que nós somos, que garante no visível aquilo que nós estamos aqui agora. Certo? Essa é a harmonia. Quando nós seguimos unicamente essa conceituação, certamente, porque os dizer o seguinte, não existe só uma coisa fora do lugar, né? No mínimo tem duas. Porque tem a que está procurando lugar na outra, né? Certo? Se eu tivesse aqui no lugar dele, né? Onde ele foi, ele procurou um lugar errado. Certo? Quer dizer, o ar que está aqui foi deslocado. Onde tem isso que eu estou falando? A pessoa fala assim, tudo bem, eu faço esse estudo todo, eu fiz isso aqui, mas eu não moro sozinho. Moro com, sei lá, 4, 5 pessoas, depois tem mais ambiente de trabalho, tem um monte de coisa que me serve, que não está interessado nisso, né? E eu estou vivendo isso para mim, eu estou me aborrecendo ainda.
Aí tem coisa errada, né? Qual que é a coisa errada que tem? Então, eu estou fazendo essa figurinha para a pessoa gravar. A nossa mente trabalha com imagem. Né? Quando chegar uma notícia, nós temos que trabalhar com a total identificação com o ser que nós somos. Se nós fizermos viver isso aqui, se nós terminarmos essa conversa aqui, todo mundo fica cada um dele fora. Como o Sêmen falou, não vai adiantar nada. Vai só beijar a nossa vida. Agora, quando a gente dedica a nossa consciência, a ideia que existe qual que é que quando a gente identificar a nossa consciência como sendo divina, que o mundo irá luminoso para nós. E não precisa. Se nós sabemos que a nossa mente é divina, é a mesma coisa, vamos supor, a pessoa que está com óculos escuro, está achando tudo escuro, né? Aí a gente fala para ela, você está só de óculos escuro? Se você tirar o óculos escuro, você vai enxergar normal. Né? Ele não precisa tirar o óculos escuro para enxergar normal, percebe? Entendeu o que eu estou dizendo? Se ele entendeu que se ele tirar o óculos escuro, ele não está certo, ele não vai precisar tirar. Entendeu? Ele pode querer tirar para constatar, certo? Mas se ele entendeu sem tirar, é um pouquinho óculos para escuro, né? Eu já vi pessoas lá perdendo falar assim, nossa, mas está nublado hoje, né? Por exemplo, eu esqueci de ir para o óculos escuro. Certo? Aí tirou o óculos escuro e falou, olha o sol, está até bonito o tempo. Agora, vamos supor que a pessoa não tivesse o óculos escuro, descobriu só que estava com ele. Percebe que a ilusão de escuridão desapareceu? Entende? E eu vou falar que ela diz o seguinte: a pessoa que se identifica com essa verdade, se ela percebeu dentro dela aquilo, não precisa que o mundo de luz para